o que analisa um motivo torpe, tá? O que se faz, eu queria que você desse um exemplo. E como um advogado, às vezes, eu não sei se a palavra é essa, mas ele desconstrói isso. Fala, pô, no meu entendimento, não, por isso, isso e isso. Vamos dar esse exemplo? Tá bem. Torpe significa aquilo que é repugnante, que é vil, que é abjeto, que causa asco, nojo. Você fala assim, é como se você dissesse assim, olha, diante da ciência de um fato, você colocasse a mão na cabeça e dissesse assim, nossa, eu não acredito, né, que alguém matou por causa disso, por um motivo torpe. Estou usando torpe no contexto de um homicídio, por exemplo. Tá, Não acredito que alguém matou por tal motivo. Isso é muito repugnante. Então, torpe remete à ideia daquilo que é repugnante, vil, abjeto. Pensando num exemplo, eu vou trazer um aqui que tá. também é conhecido de todos, que é o da Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Lembro. A conduta deles foi classificada, entre outras coisas, como um homicídio praticado por motivo torpe, especialmente pela alegação, ou pelo que se detectou, né, de que eles teriam matado o casal, os pais, da Suzane, pensando na Suzane exclusivamente, para poder ter uma vida de liberdade, poder namorar lá com um dos irmãos Cravinhos, poder tocar a vida dela sem a regulação dos pais, né, e ter acesso à herança. Isso se disse, eu não sei se é verdade, não trabalhei no caso, mas veja, vamos aceitar como uma hipótese de que realmente aconteceu. Alguém que mata os pais para ter acesso à herança, poder se relacionar tranquilamente com o namorado, me parece que pratica um homicídio por um motivo repugnante, vil, abjeto, ou Tá, seja, torpe. Torpe. tá. Como é que o advogado faz para descaracterizar a torpeza de um tal motivo? Veja, é preciso que o advogado tenha compromisso. Não dá para sustentar a tese suicida. Os casos de homicídio, os homicídios intencionais são julgados pelo tribunal do júri. Isso. E do lado da acusação, existe o promotor ou a promotora de justiça. Normalmente é um profissional altamente qualificado, que não demora muito, fica bastante experiente, porque é uma tendência de que o promotor do júri só faça júri. Advogados não passam o tempo todo fazendo júri. E explico para você o motivo já já. Então, na advocacia criminal, a gente vai trabalhar nos mais variados tipos de casos criminais, sendo que fazer júri, trabalhar em caso de homicídios, é só ali uma possibilidade, dentre outros casos que também aparecem. Já o promotor do júri faz júri toda semana. O cara fica bom pra caramba. E deve ser assim mesmo, porque o papel da promotoria é defender a coletividade, a nós todos. O Perfeito. promotor, a promotora são os anjos da sociedade, falo isso sinceramente, nos protegem, combatem o crime, fazem lá as acusações, pedem as condenações. Esse é o cenário. Se um advogado, uma advogada vai a júri com uma tese descabida, rasa, pueril, dizendo que não é torpe um tal motivo por causa disso, aquilo outro, bom, a promotoria vai arrasar com o argumento do advogado. O advogado vai sair do fórum, assim, refletindo se escolheu a profissão certa ou não. Então, o que eu estou querendo dizer é que é possível que um advogado busque descaracterizar uma qualificadora como motivo torpe, porque faz com que a pena vá lá para cima, quando o Imagino. homicídio é praticado por motivo torpe. Sim, Tá, mas desde que o processo dê esta possibilidade. tá. Tá, isso é legal, porque eu até anotei isso que é importante a gente perguntar. Porque, por exemplo, não vou nem citar casos famosos, mas, por exemplo, já vi, a gente fala assim, se não tem a vítima, não tem crime. Sim, Mas tudo indica que foi o Joãozinho, vamos dar um nome sim, aqui comum. sim. Foi o Joãozinho que fez. Como que eu advogo pra uma pessoa que realmente não tem a vítima? Tá, pô, foi ele, tá, mas cadê a vítima? Não sei, mas não, como é que advoga num caso desse? Então, é preciso, Tá, com responsabilidade, colocar para os jurados: "Olha", tá, se diria assim para os jurados, são 7 pessoas do povo selecionadas para julgar: "Olha, é preciso então convocar os jurados a uma decisão comprometida e tá, responsável. Tem alguém sendo acusado no banco dos réus, você pode até o advogado até aponta para o cliente, tá ali ó, ele é o tá, acusado, porém ele nega. Eu não estava lá, os senhores jurados não estavam, a promotoria não estava, o delegado não estava, o juiz não estava, mas vossas excelências precisam aplicar a lei hoje, o veredito, precisam dizer se ele é inocente ou culpado. tá. Como ninguém estava lá, tem um caminho para tentar descobrir o que aconteceu, que é pela avaliação das poucas provas que se tem no caso Perfeito. concreto, pensando no caso hipotético, e Tá bom. Tá, pela lógica. A lógica vai dizer assim, olha, o homicídio é um crime que deixa uma marca, um vestígio, que é o cadáver. tá, O resultado de um homicídio é a eliminação da vida em um cadáver, vira um cadáver. Nos crimes que deixam vestígio, que deixam rastros, eles precisam ser periciados. Então, o médico legista tem que analisar a causa da morte, qual foi o instrumento causador, tentar descobrir qual foi o instrumento causador. Quando isso, num caso concreto, você não tem nada, você vai falar para os jurados. Como é que o senhor vai voltar para casa mais tarde e encarar a sua esposa, o seu filho, a sua filha, e dizer que condenou o seu fulano de tal aqui, sem certeza nenhuma de que o homicídio aconteceu, porque não tem o corpo? Não tem uma prova testemunhal de que alguém viu o senhor fulano de tal, o réu, matar tal pessoa
E eu não sei, de verdade, o promotor não sabe, o juiz não sabe, e nem os senhores sabem, porque a prova do Tá. processo não foi reveladora nesse sentido. Então, o que se tem aqui é uma situação clara de dúvida razoável. E na dúvida, o bom senso não precisa ser advogado. Na dúvida, você vai mandar alguém para cadeia. Eu acho que seria um caminho Sim. honesto de argumentação, desde que o processo dê isso, porque senão o promotor, como fiscal da lei da atuação do advogado, vai mostrar para os jurados que o advogado está sendo desleal e mentindo para os jurados. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, porque Sim. não defendo teses suicidas. A gente quando fala disso, a gente falou torpe, mas, por exemplo, tem aqueles casos, talvez, vou pegar mais uma, Não, tá bom, tá bom. por motivo fútil, que Sim. eles falam. Ciúmes, por exemplo, enquadrado, pô, o cara veio né, a matar a mulher por ciúmes, foi crise de ciúmes, acabou, tal, fez, foi preso. Isso entra como motivo fútil, motivo torpe, nenhum dos dois, como é que denomina isso? O motivo fútil significa aquilo que remete à ideia de aquilo que é pequeno, banal, insignificante ou desproporcional. Tá, No contexto de um crime de homicídio, dizer que uma tal conduta homicida foi fútil significa dizer também o seguinte, que o assassino, por assim dizer, atuou desproporcionalmente em relação a alguma coisa. perfeito. Então, um motivo só pode ser fútil em relação a algo que aconteceu antes. No motivo torpe, o sujeito mata sem que nada tenha acontecido diretamente com ele antes. No motivo fútil, não. Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor aqui para o pessoal. Imaginem que sei lá, tem uma pessoa está caminhando pela calçada em via pública e esbarra em outra. Dá um esbarrão, de maneira bem deselegante, fala, sai da minha frente. Dirigindo, portanto, uma ação negativa contra o outro indivíduo. Esse outro indivíduo assim, se sentindo absolutamente incomodado com o empurrão que recebeu, né, saca uma arma de fogo e atira como resposta ao empurrão. Tá. Perceba que há uma ação negativa de quem vai morrer contra o assassino, que responde de maneira absolutamente desproporcional. Então a futilidade tem a ver com desproporcionalidade entre uma coisa que acontece antes do homicídio e a atuação homicida. O ciúme é um desafio classificar o ciúme entre como fútil ou torpe. Então um sujeito um homem ou uma mulher que descobre que o outro está traindo, pega Sim, lá uma situação de flagrante. Muito tá. obrigado, Mariana. Uma situação de flagrante e vê o companheiro traindo e atua violentamente e fatalmente. Cara, dizer se é fútil ou se é torpe é um desafio, porque é possível que a conduta do indivíduo, absolutamente criminosa, não tenho dúvida, mas tenha sido muito pautada pela emoção, pelo ímpeto e não pela razão. Quando a gente fala em proporcionalidade, a gente exige do indivíduo, ou a proporcionalidade passa pela ideia pelo filtro da racionalização. Mas quem está atingido por um ato de traição em flagrante delito, né, é possível que esse tal indivíduo seja acometido de uma tal forma que ele perca qualquer condição de atuar racionalmente. E assim agindo, é possível que a conduta, que exista uma reação violenta, absolutamente desproporcional, porque traição não supera a vida. Uma pessoa que trai não tem que ser rechaçada com a perda da própria vida, né? Você tem aí uma disputa de valores e de bens jurídicos. O traído, ele é atingido no seu âmago, ele é atingido no seu espírito, na sua alma, por assim dizer. Mas não justifica tirar a vida, porque a vida é muito mais importante do que o sentimento de ter sido traído. Só que a razão não funciona, em alguns casos, nesse momento. Então, dizer se é torpe ou se é fútil, tem professores que vão dizer que é torpe, tem professores que vão dizer que é fútil, embora os conceitos eu tenha apresentado aqui. Perfeito. A prática tem o seu próprio desafio e alguma margem para interpretação. O fato é que, se classificar como torpe ou fútil, a solução vai ser sempre a mesma, a pena é diferenciada. E se for considerado como um feminicídio, aí é outra pena ainda, que é de 20 a 40 anos. Então tem esses desafios. Pode ser que para alguns não seja nem torpe nem fútil, mas algo, uma conduta gerada a partir de uma injusta provocação. O sujeito, ele se sentiu tão abalado psicologicamente com o ato de traição, pego em flagrante, que ele tem aquela expressão popular assim, que ele ficou cego, ele não viu mais nada na frente dele e simplesmente agiu. Esse tipo de coisa existe também, porque é humano, né? Às vezes a gente se vê diante de certas situações que a razão vai embora. E a emoção pauta. Normalmente a gente erra. Toda vez que a gente deixa a emoção tomar a frente das nossas atitudes, a gente flerta com um erro. É muito comum que a gente erre e se arrependa depois. Quem nunca viveu a experiência de repente, numa discussão em família, ofender um pai, uma mãe, um irmão, chamar o irmão de um nome feio e depois pensar, meu Deus do céu, por que eu falei aquilo pro meu irmão? Eu sei que ele não é nada daquilo. Foi a emoção que pautou. Cabe aí o arrependimento e o aprendizado. O problema é que às vezes vai pro crime, né?